Meu pastor, seja bem-vindo. Amém. Com seus cabelos grisalhos. Eita glória. O tempo não perdoa ninguém, pastor Ronaldo. É só porque você não descobriu o meu segredo ainda, né? Seja muito bem-vindo, meu pastor. Já oramos, te abençoamos e conduz aí a ministração que vai ser bênção para nós. Antes de mais nada, pastor, como é Santa Ceia do Senhor, os irmãos já podem aí preparar aí o pão e o suco de uva, que logo em seguida o pastor já vai conduzir aí a ceia do Senhor. Estamos no mês da superação e nada mais precioso do que o sangue de Jesus derramado por nós. Amém, meu pastor? Eu quero começar essa ministração depois de dizer o título, que é o poder do sangue de Jesus. Eu quero começar dizendo que sangue é elemento de aliança. Ponto. Sangue é elemento de aliança. Toda aliança é feita através de sangue. Vocês já repararam que esta aliança, quando a gente fala aliança, a gente lembra dessa. Mas não. Aliança é sangue, não é essa. Essa foi um simbolismo que surgiu depois. Ou seja, lá no início do relacionamento de Deus com o homem, através da restauração do povo de Deus, lá na aliança, no deserto. Deus falou a Moisés para cortarem o prepúcio de todo varão primogênito, de todo filho do homem que nascesse, no 8º dia. O cortar do prepúcio do homem, do macho, é um derramamento de sangue. E o cortar do prepúcio, quando você pega aquela pele cortada, é uma aliança. Vocês já pararam para pensar? A aliança, ela não tem início e nem fim. É algo circular que une uma coisa com a outra o tempo todo, eternamente. Porém, lá naquele ato da circuncisão, que foi a aliança com Deus, foi algo circular, mas o importante não é o circular, é o derramamento de sangue. E isso eu gostaria de deixar frisado e mencionado aqui no início dessa ministração. Amém? Abram suas Bíblias em Apocalipse 12, 10 e 11. Abram suas Bíblias, Apocalipse 12, 10 e 11. Vamos lá, fala assim. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Eita glória, hein? Que palavra poderosa! Jesus triunfou na cruz sobre toda malignidade. E já não temos mais que nos curvar diante das acusações e levantes do inimigo. Vencemos Satanás com suas estratégias pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos deu vitória sobre toda a manha e sagacidade de Satanás. O sangue do Cordeiro é que nos dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo.
A fundamentação para a aplicação do sangue está em Êxodo 12, onde relata como o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Hoje é dia de ceia. Foi a instituição dessa maravilha que é a ceia do Senhor. Foi baseado na tradição da Páscoa. Jesus, usando a tradição da Páscoa, ele instituiu um novo procedimento de tradição para os cristãos, para aqueles que são seguidores de Cristo. Aí ele instituiu a ceia. Mas a fundamentação para a aplicação do sangue está em Êxodo 12, onde relata como o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Eles deveriam sacrificar um cordeiro e em um recipiente colocar o sangue desse cordeiro. Depois molharem nele em sopo e aplicarem nos postes e nos beirais das casas. Toda casa que estivesse o sangue aplicado estaria livre da maldição, a morte que estava passando por sobre o povo de Israel. Não iria entrar nas casas. Ou seja, o sangue do cordeiro estaria protegendo aquele lar do espírito de morte que passaria. O sangue de Jesus é a provisão de Deus para toda a humanidade. Não existe nenhuma pessoa que seja mais amada que outra. Você é o melhor de Deus. Você não deve fazer comparação entre uma pessoa e outra, porque aos olhos de Deus você é uma pessoa singular. Você é uma pessoa mais que especial. Deus te ama e te ama de maneira incondicional. Você existe porque é propósito de Deus. Você nasceu com um propósito, você não nasceu por acidente. Nada acontece se não for da vontade de Deus. E Deus planejou a sua existência. Se Deus planejou a sua existência, eu te garanto que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é com amor, porque Deus é amor. Quando o seu coração for envolvido pela verdade do Senhor, do que você é o melhor de Deus, você entenderá realmente o quanto é bom e misericordioso o Senhor. Bondade e misericórdia nos acompanham de dia e de noite, não é assim, pastor Leonardo? Exatamente, todos os dias. Todos os dias da nossa vida, porque Deus nos ama, porque Deus nos quer. Deus não quer nos perder de forma alguma. A única coisa que pode nos cegar e nos enganar para que nós não assumamos a nossa posição que o Pai nos outorga é o pecado. O pecado, ele nos deixa deformado e sem valor. A palavra proclama que há poder no sangue de Jesus, que é a única maneira pela qual nós podemos ter comunhão com Deus. A única forma, o único caminho para chegarmos a Deus é pelo sangue de Jesus. O pecado nos separa de Deus. Entretanto, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso. E nos dá acesso e abre portas e abre caminhos. O sangue de Jesus tem poder. Somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e nesse salário é o nosso salário. Salário do pecado. Somos desgraçados pecadores. Mas o sangue de Jesus é um filtro que vem sobre nós e nos limpa e nos purifica. Deus olha o pecador sem o sangue de Jesus como um desgraçado, como um pecador que merece o salário do pecado. Mas quando o sangue de Jesus vem sobre nós, é um filtro que vem sobre nós. E quando Deus nos olha através do filtro, que é o sangue de Jesus, Ele nos vê santo, inculpáveis. Ele nos vê puros, brancos como a neve. E sabe como é que Deus nos vê? Amigos de Deus. Ele nos vê como filhos de Deus. O sangue de Jesus verdadeiramente tem poder. O sangue de Jesus, ele substitui todos os sacrifícios. No Antigo Testamento, Deus exigia
do pecador diversos tipos de sacrifícios, holocaustos, oferta de manjares, sacrifícios pacíficos, oferta pelo pecado involuntário e oferta exigida pela culpa. Vários tipos de oferta, a exigência da palavra de Deus, com sacrifícios de animais, derramamento de sangue, mas aqueles sacrifícios não removiam ou não tiravam os nossos pecados, apenas cobria, emplacando a ira de Deus sobre o pecador. Diz o autor de Hebreus o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado, e assim todo sacerdote aparece cada dia, mostrando e oferecendo outras vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Porque com uma só oblação ou sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 11, 4 a 14 fala disso. No Velho Testamento, encontramos alusão ao sangue de inocente de Jesus. A alusão é o seguinte: a pessoa trazia um animal inocente, que era morto no lugar do culpado. O animal que era sacrificado é o inocente que era morto no lugar do culpado. Não parece com Jesus, com a história do sacrifício de Jesus? O sangue derramado cobria a culpa da pessoa e ela passava a ter comunhão com Deus. No Novo Testamento, não temos apenas uma promessa, temos o cumprimento da promessa que é Jesus. Jesus que derramara o seu sangue. Apocalipse 1:5 está escrito: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em Cristo e pelo teu sangue somos verdadeiramente livres. O sangue de Jesus nos liberta. Aleluia! Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Há um significado nessa expressão, o sangue de Jesus. Há um significado. Isso não é apenas um jargão. Jesus, ao encarnar no ventre de Maria, recebeu no seu corpo humano, com toda a sua constituição física e orgânica, e como a gente, igual a nós. Tinha tecido, sangue, célula, hormônios, essas coisas todas que o ser humano tem. Jesus recebeu tudo. Mas a expressão do sangue de Jesus, no sentido espiritual, vai muito além do significado natural do sangue que circula nas veias e artérias do ser humano. O sangue de Jesus refere-se à eficácia da sua morte, mediante o derramamento do seu sangue, para a redenção do homem, como requisito indispensável, exigido por Deus para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus é vital para a nossa vida eterna. O sangue de Jesus é vital para a nossa ressurreição. O sangue de Jesus é vital para a nossa vida em Deus, para a nossa vida em Cristo. Sem o sangue de Jesus, não há vida verdadeiramente. O sangue de Jesus Cristo proporcionou a reconciliação e a paz com Deus. Uma vez justificado perante Deus, pelo sacrifício de Cristo, pelo seu sangue, obviamente, a barreira de separação entre o homem e Deus, por causa do pecado, foi derrubada. E fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Veja, o pecado nos separa de Deus. O sangue de Jesus, que nos limpa e nos purifica desse pecado, abriu o véu que nos separava. O sangue de Jesus é que rasgou o véu de cima a baixo. E nós tivemos acesso direto com Deus. Nós nos tornamos sacerdócio de Deus. Nós nos tornamos sacerdócios santos pelo sangue do Cordeiro.
derramado. Romanos 5:1 fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que possa libertar outro da escravidão do pecado. Ninguém pode transformar a vida de outra pessoa. Ninguém. Alguém pode passar por todos os psicólogos, psiquiatras, mil coisas. Nada poderá arrancá-lo, libertá-lo do poder do pecado. O pecado é um poder escravizador. Nada disso pode libertar. Mas o sangue de Jesus nos dá autoridade para isso. Lucas 10:19 fala assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Qual é o poder do inimigo? O pecado. O Deus não inventou pecado. O homem não inventou pecado. O pecado, ele surgiu no coração de um rebelde que se tornou Satanás. O pecado surgiu ali. E a palavra de Deus nos diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Glória a Deus. O poder do inimigo. Aleluia. E nada, absolutamente Amém. nada, vos causará dano. Como diz o Fernandinho, o sangue de Jesus fala da justiça de Deus, fala do amor do Pai, preparando um caminho, nos lava dos pecados, nos traz restauração, nos faz brancos como a neve, nos faz aceitos como amigos de Deus. Aí ele encerra falando: somos livres, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Eita glória, hein? Aí tem uma outra ministração em cima dessa música que ele vai e recita Isaías 53 de uma maneira tremenda. E ele fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eita glória! Rapaz, isso é muito lindo. Você já foi liberto pelo sangue de Jesus? Aleluia. Se você já foi liberto pelo sangue de Jesus, sabe o que isso significa. Conhece o poder do sangue de Jesus. Goza dessa verdade, daquilo que o sangue de Jesus, Cristo, fez por nós. Nos libertou dos nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus. Há poder para transformar a sua casa, para transformar o seu relacionamento conjugal, para libertar dessas paixões que corroem o seu ser. Há poder no sangue de Jesus para libertar de qualquer prisão. Há poder no sangue de Jesus para abrir portas de prosperidade. Há poder no sangue de Jesus para subjugar aqueles que se humilham, porque os humilhados serão exaltados. Há poder no sangue de Jesus para te livrar do dia mau, do homem mau e do homem sanguinário. Há poder do sangue de Jesus para te colocar numa mesa perante os seus inimigos. Há poder no sangue de Jesus para te abençoar com a coroa da vida eterna. Pode acontecer de uma pessoa ser liberta, mas continuar apegada a algo. E quando isso acontece, ela precisa ser purificada. Essa purificação somente se dá pelo sangue de Jesus, conforme está escrito em Hebreus 9:14. Fala assim: muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Eu vou repetir essa última partezinha. Olha só, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas. A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Podemos dizer que obras mortas são todos os atos religiosos que fazemos tentando agradar a Deus, tentando nos aproximar de Deus.
Esses atos, muitas vezes, estão arraigados da nossa consciência. Nada pode penetrar o seu coração, naquele labirinto do seu coração, na profundeza da sua alma, nas falhas, naquelas lacunas, a não ser o efeito do sangue de Jesus. Lembra do filtro que eu mencionei? Somente o sangue de Jesus pode te purificar. Ele pode penetrar lá nas profundezas do seu coração, lá nas profundezas da sua alma, naquilo que está escondido, naquilo que está impenetrável. Mas o sangue de Jesus, ele penetra fundo e profundo. Em nome de Jesus, ele faz isso, ele tem poder para isso. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos aproxima de Deus, nos justifica, nos compra, nos redime, nos torna inculpáveis. Olha que tremendo! O sangue de Jesus nos torna inculpáveis. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu e nos garante vida eterna. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é maravilhoso. Eu quero te fazer um desafio. Você que está assistindo nessa live, você que está assistindo aqui no YouTube, você que está assistindo em outros canais, que eu não sei por onde vai passar essa mensagem, mas eu quero te desafiar a invocar o sangue de Jesus na sua vida, a fazer uma aliança com Deus, a buscar essa aliança com Deus, a buscar esse relacionamento com o Senhor, porque só o sangue de Jesus tem poder para te curar, tem poder para te salvar. Se não for o sangue de Jesus, a sua vida estará comprometida na eternidade. A eternidade depende desse entendimento que o sangue de Jesus, ele tem poder para te preparar para a vida eterna. O sangue de Jesus tem poder para abrir a sala do trono. O sangue de Jesus, ele tem poder para fazer com que Jesus pegue o cetro de justiça e bata assim, tum, na sua cabeça, para que você tenha direito de se achegar diante do trono de Deus. Porque para se achegar diante do trono de um rei, é necessário que o rei antes autorize. Ninguém pode chegar, bater na porta, abrir e entrar diante de qualquer rei. Ele tem que ser anunciado. E quando o rei autoriza, o rei pega um cetro. Geralmente é um cetro dourado, um cetro de ouro. E ele pega o cetro e bate o cetro assim e autoriza aquele a se achegar diante dele. O sangue de Jesus, ele abre a sala do trono de Deus. O sangue de Jesus, ele faz com que esse cetro de justiça bata sobre a sua cabeça e você se achegue diante do trono de Deus. Só se chega diante de Deus debaixo do sangue de Jesus. Ninguém consegue chegar diante do Pai sem que o sangue de Jesus primeiro tenha o purificado, tenha preparado para que ele tenha acesso direto ao Pai. Creia nessa palavra, é palavra de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Eu invoco hoje que você hoje faça essa aliança. Nós vamos agora tomar a ceia do Senhor. Eu quero te orientar. Prepare aí o seu suco de uva, que representa o vinho, que é o sangue de Cristo. Prepare aí o seu pão para tomarmos essa ceia. Jesus, ele nos orientou. Ele nos orientou. E está lá em 1 Coríntios. Está em 1 Coríntios 11. Eu estou abrindo aqui só um pouquinho, tá? Vamos abrir. Jesus. Aleluia. Só um pouquinho. Bom, eu quero, antes da gente tomar a ceia, eu quero fazer uma sugestão. Eu quero sugerir. Nós temos tempo, tranquilo. Eu quero sugerir que você dedique 1 minuto. 1 minuto de reflexão sobre a sua vida com Deus.
sobre a sua vida contigo mesmo. 1 minuto de reflexão sobre o quão você tem dado importância a Deus ou o quão você tem sido indiferente com Deus. Buscar a Deus sobre todas as coisas é um requisito para alcançarmos as promessas do Senhor. Os 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Nessa reflexão que eu estou sugerindo, você deve refletir sobre a sua vida de pecados. Você tem pecado, eu estou apontando para você, estou te afirmando, estou te acusando que você tem pecado. Desculpa, não estou acusando não, mas eu só estou te lembrando que nós somos pecadores. Eu também tenho pecado, eu também sou pecador, eu também vou fazer reflexão. Faça uma reflexão, busque o seu... Busque a sua consciência e coloque diante de Deus os seus pecados. E clame ao Senhor que Ele derrame o sangue sobre a também, pastor, não, né? Tá dando uma travadinha aqui. Tá dando uma travada. Mas e agora? Agora sim. Tá dando certo aí? Agora sim. Agora sim. Então vamos continuar, hein? Vamos continuar. Então vamos sim, ó. 1 minuto. Pastor, coloca uma música aí. Coloca uma música e nós vamos refletir. Reflita e depois dessa reflexão, coloque a sua vida espiritual diante de Deus e peça que o Senhor derrame do seu sangue sobre a sua vida. Aí sim nós vamos tomar a ceia. Amém, pastor Ional? Amém. 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 Você já quer que coloque a música do Fernandinho? Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Aí 1 minuto vamos fazer a nossa reflexão. Pode pôr. Fica baixo, né? Seu áudio. Espera aí. É porque como tá nós dois aqui, aí ela fica bem baixinho lá. Mas eu vou colocar aqui o louvor só para a gente ter esse momento, né? Amém, queridos. Vai colocando diante de Deus, peça perdão para o Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas transgressões, pensamentos. Como o pastor Wagner falou, todos nós somos falhos e pecadores. Nós precisamos refletir sobre como a nossa vida está, como nós estamos diante do nosso Deus. Então se esvazie de você mesmo, se esvazie e deixe o Espírito Santo penetrar você, tocar você, a sua alma. 23, né? Vou no show da você.
Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, do teu sangue, Senhor, sobre nossas vidas. Meu Deus, purifica-nos, Senhor, das nossas transgressões, dos nossos pecados. Renovamos, Senhor, uma aliança de relacionamento. Renovamos, Senhor, uma aliança de santidade. Renovamos, Senhor, a nossa confissão de fé a Ti, Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Ó, meu Deus, invocamos, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, o sangue derramado na cruz. Invocamos, Pai, nesta hora. Invocamos o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Invocamos, Senhor, a Tua presença. Entroniza, Senhor, no nosso interior a Tua presença. Faz-nos, Senhor, adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Faz-nos, Senhor, irrepreensíveis. Faz-nos, Senhor, inculpáveis. Pelo Teu sangue purifica-nos, Pai. Pelo Teu sangue, Senhor, faz-nos, Senhor, mais que vencedores por aquele que nos amou. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Vem com Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. Cremos, Senhor, no Teu sangue. Cremos que há poder no Teu sangue. Cremos, Senhor, que há, Senhor, promessa, Senhor, na Tua palavra, que nos livra, Senhor, de sacrifícios vãos, e o sangue de Jesus, o sacrifício derradeiro, nos libertou, nos salvou e nos deu condições, Pai, de sermos sacerdócio santo, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, pastor Ronaldo. Amém, pastor Wagner. Vamos lá. Pessoal, todo mundo pronto para a ceia? Pão e o suco de uva que representa o vinho. Eita glória. O nosso aqui também está pronto. Mostra a bandejinha aqui. Olha a bandejinha aqui, ó. Levanta. Aí a nossa bandejinha. Aê! Vamos levantar a bandeira. Olha aí, pastor Wagner, ó. Olha aí, ó, que lindo. Massa. Ó, 1 Coríntios 11, a partir do 23, fala assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, por gentileza, faça uma oração, um mini profético sobre o pão aí, para a gente solenemente tomar o corpo de Cristo através deste pão representativo. Amém? Amém. Pai, nós apresentamos, Senhor, esses elementos da ceia do Senhor, e especificamente aqui o pão que representa a Tua carne, que foi dada por nós. Pai, nós apresentamos e consagramos ele ao Senhor, assim como cada lar que tem levantado agora este pão, foi como o Filho Jesus que foi levantado em favor de cada um de nós. E sabemos que ao participarmos deste pão, a vida do Senhor vai ser novamente refeita em nós, a nova aliança deste pão aqui, olha, deste corpo que foi dado por nós, fará sentido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem todos comer deste pão, relembrando aquilo que Jesus instituiu na ceia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Eita, Glória! Vamos dar continuidade. Pode deixar o som baixinho aí, rolando. Aí, continuando no versículo 24 de 1 Coríntios 11, fala assim: e tendo dado graça... é o 25, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Glória a Deus. Irmãos, este símbolo do sangue de Jesus, que é o vinho, ele é muito representativo para nós. E não precisamos dizer mais nada, porque a palavra que hoje foi ministrado falou sobre este sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue, ele é o que nos dá vida. Sabe por quê? Porque sangue é vida. Imagine alguém sem sangue, o que acontece com ele? Sangue não tem como. Pode ficar sem um rim, mas sem sangue ninguém vive. O sangue de Jesus, ele é vida para nossas vidas. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício derradeiro. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios vãos. O seu sacrifício por nós, ele selou uma aliança eterna. Obrigado, meu Deus, por essa aliança. Nós, da nossa parte, renovamos a nossa aliança eterna contigo, Jesus. Caminharemos contigo sem olhar para trás. Porque a tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado jamais volta para trás. Segue em frente. Queremos, Senhor, selar essa aliança contigo hoje, pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ronaldo. Amém. Amém. Se você pode aí, troca o seu cálice, selando essa aliança. Eu tenho uma aliança com minha amada. Eu vi a mão da Rita lá, só a mãozinha dela. Amém. Amém. Tomam todos com muita alegria o sangue de Jesus. Glória a Deus. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O sangue de Jesus, pastor, nos purifica. E nos dá vida. O sangue de Jesus nos purifica De todo pecado. De todo pecado. E nos dá vida em abundância. Amém. Gente, que palavra maravilhosa. Deixa eu te falar, sabe o que o pastor Ayala falou? Que o sangue de Jesus pega as vestes sujas e, olha, ele purifica, ele deixa alvo mais que a neve. Esse sangue é poderoso. Então, o que você fez no passado já não importa mais. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, a importância da ceia do Senhor. Eu não sei como é que tem gente que perde o momento da ceia. E desde quando nós começamos aqui, nesse período de isolamento, nós não deixamos de ceiar. Sabe por quê? Porque nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, pastor. Aleluia. É a aliança. Nos dá não só esperança, mas certeza de vida eterna, fé. Aleluia. Certeza de vida eterna. Isso só é possível através do pão, que é o corpo, e o sangue,
de Jesus. Amém, pastor. Amém? Irmãos, vocês que entraram agora, reveja depois essa live. Teve uma palavra abençoada do pastor Ayala. Vocês vão poder assistir no meu Instagram. Depois o pastor vai postar lá no canal dele. Qual é o seu canal lá no YouTube, pastor? Wagner Ayala. Só procurar o Pronto. pastor Wagner Ayala. Não tem erro. Acha fácil. Então vamos orar, queridos, agradecendo. Pastor, estamos começando o mês da superação. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Amém? Amém. Porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Então nós temos aí um mês da superação. Terça-feira, o pastor Jonatas Lima trará uma palavra abençoada. Pode esperar. Não é isso, Glória a pastor? Deus. Amém. Amém. Ora aí, pastor, nos abençoando. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que o amor de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus encha a sua casa, encha a sua habitação e que seja sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe neste primeiro dia da semana, bem como toda a semana seja de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, olha, uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquista, de superação em cada área da sua vida. Que Deus te faça mais do que vencedor, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Um excelente domingo, meu pastor. Tchau. Deus abençoe Feliz a semana todos. para todos. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente.